Bom dia, Belém. Bom dia, Pará. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Alguns dos destaques desta terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Rádio Clube do Pará, 95 anos no ar. Nós chegamos numa época em que a Rádio Clube estava se reestruturando. Eu, efetivamente, no final de dezembro de 94, né? E a partir de 95 começamos a implementar. Em 1993 a Rádio Clube foi incorporada ao Grupo RBA. Né? E aí ela começou essa reformulação. A direção do Grupo RBA entendeu que era necessário um investimento significativo na emissora. A Rádio Clube passava por um período de transição. Sempre foi uma rádio muito conceituada, de muito prestígio, de muita força no estado como um todo, mas ela tinha vivido momentos difíceis. Né, no início da década de 1990, final de 1980 para início de 1990. E aí a direção mergulhou, fez um trabalho de investimento não apenas em equipamentos, né, na modernização da emissora, na divulgação da emissora, fez uma campanha de marketing muito forte, mas, acima de tudo, investiu em pessoal. Correto. Quando ela fez esse investimento completo, quer dizer, em todas as áreas, a Rádio Clube começou a iniciar essa caminhada, esse processo vitorioso. É verdade. Que ainda em 1996 a Rádio Clube ganhou a primeira pesquisa. Meu nome é Marlene Mendes e sou ouvinte da Rádio Clube do Pará. E a preservação do meio ambiente. Meus pais, né, começaram a ouvir porque a Rádio Clube era aqui do Juruna, né, como sempre aí da... Aí de lá eu fui me acostumando, ouvindo também com ele. Eu trabalho dirigindo e a maneira que eu tenho de me atualizar das informações é ouvindo a Rádio Clube. Eu gosto muito do programa do Nonato de manhã. Eu gosto muito do conteúdo dele, gosto muito da maneira como ele se comunica. Eu começo desde a madrugada ouvindo ela, aí quando acontece eu já estou ligado em tudo que acontece na Rádio Clube, tá? Eu amo essa rádio. A linguagem da rádio foi mudando com as gerações, foi mudando com a própria mudança da sociedade, né, com as chegadas de mais meios de informação, com a velocidade com que as pessoas interagem hoje com todos, é natural que se buscasse, assim, sim, uma especialização, uma formação maior. O nome Rádio Clube é porque quando surgiu o rádio no Brasil, existia um grupo de amigos, de parceiros, de associados que pagavam uma mensalidade para uma vez por semana se reunir com aquele transmissor de baixa potência para ouvir 2 horas de música. E você pagava um valor. Então você era sócio daquele clube do rádio. Então, por isso que tem muito, já nem tem tanto, mas Rádio Clube e Rádio Sociedade, porque eram sócios. Isso aconteceu muito no início. Olha que eu encontrei na frente do estádio Hernán Silas, em La Paz, quando a gente vai descendo depois do jogo, da final, o Brasil ganhou 3-0 da Bolívia, quando saiu a famosa frase do Zé Gallo, vocês vão ter que me engolir, né? Aí a gente saindo a pegar um táxi para o hotel, olha que eu encontro lá, a Rádio Clube de La Paz. Eu me lembro que uma época, a audiência da Rádio Clube era tão forte que a Marajoara, que era da rede associada, trouxe o Luiz Brandão, da Tupi do Rio de Janeiro, para dar uma sacudida, sacudiu, mas não chegou a fazer o que se esperava que fizesse. E aí depois ainda ficou por aqui e foi embora. Você falar da Rádio Clube, você está falando da comunicação no Pará. Quando você remete aí a jornais que são, enfim, como, por exemplo, a Folha do Norte, que se confunde com a história do jornalismo paraense, ninguém pode não falar do jornalismo paraense e não falar da PRC5, enfim, que foi uma rádio que
perpassou gerações, enfim, que está no imaginário de muita gente no nosso estado. Então, o nosso desafio para os próximos anos é acompanharmos as mudanças que a sociedade, as mudanças nos hábitos, as mudanças na forma de se consumir rádio. Como é que isso vai acontecer? Nós temos que estar juntos, nós temos que acompanhar como fizemos ao longo desses 95 anos. Fica ligado aí, muita coisa boa vai rolar para você. Estamos vivendo as emoções do 192º dia do ano. A lua tá minguando aí com 40%. Daqui a pouquinho também a galera pelo Zap da Clube, os nossos correspondentes pelo interior. A Rádio Clube é um mixer de tudo, né? Desde que você liga o rádio pela manhã, você tem esporte, jornalismo, entretenimento, alegria. A Rádio Clube é uma companhia e marca na vida do paraense. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Rádio Clube. Repórter 690. A onda tropical da Rádio Clube do Pará, eu cansei de fazer jogo no Maracanã no final de 60, 70, eu sintonizava no rádio grande, no Maracanã, Rádio Clube. E colocava fone no ouvido para poder fazer retorno, porque naquele tempo, se não tivesse isso, se transmitia no escuro, só ia saber se chegou do fim. De Belém do Jardim. Aqui então, fazendo o jogo de Manaus, de Santarém, de qualquer lugar, se eu ver o retorno da Rádio Clube, como se estivesse em Belém. E tão forte que era, e a propagação era melhor também naquele tempo, por menos emissoras e menos intercorrências que tinham no tempo. Então o que acontece? O povo do Pará se acostumou com a Rádio Clube. Característica muito forte da Rádio Clube é essa interatividade. Não é essa interatividade de hoje, de redes sociais. A Rádio Clube sempre fez interatividade, sempre foi uma rádio interativa. Então o ouvinte ele norteia muito a programação da Rádio Clube. Né? O operador de áudio interage com o locutor através das vinhetas, que foi uma inovação. Exatamente. Sem dúvida. Meu amigo, preste bem atenção. Para de estar jogando aí. Tá bom, Ventinho, para. Ventinho, para aí, pô, deixa eu falar. Agora, você já ligou pra cá pra dizer qual é a rádio mais ouvida no Brasil? Rádio Clube. Não, meu filho, bora com incentivo. Qual é a rádio mais ouvida no Brasil? Rádio Clube. Tá vendo, Ventinho? É a rádio do verão. Poderosa. O operador tem uma participação direta na programação como um todo. Olha, presta atenção. Arrepia, garoto, manda ver. Uma música dessa. É isso mesmo? A Rádio Clube é marcada por essa diversidade aí de jovialidade, experiência, muito conteúdo. Hoje, com possibilidade de chuva rápida à tarde, a mínima de 23 e a máxima de 33. A gente sabe que até pouco tempo a rádio não tinha um espaço predominantemente favorável para as mulheres. Mas quando eu cheguei na Rádio Clube, até no meu dia de teste, foi muito pai d'égua. Porque o meu coordenador, na época, que no mesmo dia ele falou assim, se você que já quiser já pode ficar, era o Jorge Mendes, que foi recolhido e está no céu. E naquela época eu já senti um olhar diferente dele. Então eu estou falando de coisa de 10 anos, em que eu já tinha sentido respeito mesmo sendo mulher. E as pessoas falavam que não, que era difícil, que era complicado. Então a Rádio Clube ela tem essa energia. Ela é favorável sim, abertura para as mulheres, para os jovens, apesar da gente ter uma envergadura com a galera antiga, né? Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Rádio Clube. Eu me lembro que o meu avô ouvia a Rádio Clube, né? É muito nítido ainda na minha memória, no tempo que nós almoçávamos juntos, nós íamos na casa da minha avó, do meu avô, e ele estava ouvindo a Rádio Clube de manhã, na hora do almoço. E assim, é uma coisa de família realmente. Meu pai ouve a Rádio Clube até hoje, eu ouço. É uma coisa que a gente absorveu, né, através das gerações. Nós investimos exatamente no pessoal de credibilidade, tanto na área de esportes, quanto na área de jornalismo e no entretenimento. Busca desta classificação para representar o Pará nesta série. Sim, meu caro José Pinto. Eu sou Paulo Costa Cacheado. Paulo Cacheado, sou repórter setorista do Clube do Remo, o ranqueado
A semana inteira fiquei desejando, eu fiquei sorrindo e tô te esperando. Vem-te embora pra cá pro Mangueirão, meu caro Luiz Carlos Sodré de Menezes, popularmente conhecido pelos ouvintes da Rádio Clube, pelos torcedores do Paysandu, Dinho Menezes. Muito legal esse tipo de coisa, de ação, e a Rádio Clube mantém esse mesmo ritmo. Eu no Clube do Remo e agora o nosso companheiro Dinho Menezes, que faz o Paysandu. Você dá ouvidos e ser ouvido. Eu acho que a Rádio Clube é bem isso. Tanto dos mais experientes, mais novos. Pessoas pensam que, não, o Cacharo não gosta do Dinho, o Dinho não gosta do Cacharo, não. Pelo amor, não existe isso, não. Em qualquer evento que está conversando, tem gente que estranha isso, né? Diz assim, tá falando com o Cacharo, mas não é, gente. Na família não tem torcedor de Remo e Paysandu e as pessoas não se gostam? É assim que é a vida, nós somos seres humanos. Aquela coisa é que a gente faz para abrilhantar, para deixar o trabalho mais valorizado, mas a gente é amigo, ninguém tem nada contra ninguém, né? E a gente é parceiro. Pois é, pelo menos para colaborar você serve, tá aqui o Cachado. Hoje você ouve o rádio muito menos nos aparelhos convencionais e muito mais nas opções que você tem para sua comodidade, para o seu conforto. Então você ouve no YouTube, no Face, você ouve no aplicativo, do jeito que você quiser. Clube, tá legal! O rádio foi salvo pelo celular e pela alta tecnologia. Como? Acontece um acidente bem aqui, eu pego o meu celular e eu dou na hora para a rádio. O jornal vai dar amanhã, a TV tem que deslocar uma equipe para chegar aqui. Então, o dinamismo do rádio acrescentou com a chegada do celular e com as novas tecnologias. A gente começou, por exemplo, com o Twitter, bem simples e prático, e foi avançando. E hoje a gente consegue ver a envergadura da Rádio Clube de 95 anos está tão atual quanto uma que acabou de começar. Ela oferece agora para o ouvinte que está em frequência modulada aquela mesma programação que estava limitada numa banda que é o AM, que ela tem uma sonoridade inferior. É uma transmissão centenária, né? Desde que o rádio foi inventado, o AM é transmitido pelo AM. E agora dando a possibilidade do ouvinte ter a qualidade da programação que já existia no AM, no FM. Então, é um desafio de continuar levando o que a Rádio Clube já havia feito. E agora, obviamente, com todas essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo, o investimento que a Rádio Clube tem feito na questão dessa conectividade ela continua permanecendo sempre à frente do seu tempo. E essas ferramentas todas, as redes sociais, o que a internet oferece para os veículos convencionais, ninguém aproveitou melhor que o rádio. Ações afirmativas, combate à superação de racismos que o ministro... A estação que eu gosto é essa, fala de verdade. Nós temos um trânsito lento, desde a Conselheiro Furtado até a José Malcher. Isso aqui é o zero e vezeiro. Deputados acionam um conselho de ética após fala de filho de Bolsonaro. A Rádio Clube é uma das emissoras mais bem equipadas e aparelhadas do Brasil, uma emissora que tem muita credibilidade. Quando eu ainda trabalhava lá, que eu via receber as cartas do Japão, enfim, da França, dos Estados Unidos, de pessoas lá ouvindo nas ondas médias a Rádio Clube, isso mostra a importância que ela tem, não só para o Pará, mas como para o Brasil. Ela alcançou um nível de importância, se transformando praticamente numa referência na região norte. Não é à toa que agora tivemos a entrevista do presidente Lula, comandada pela Rádio Clube e retransmitida por uma rede de rádios, dezenas de emissoras de rádio em toda a Amazônia, ao vivo, retransmitindo o sinal, participando da entrevista. Isso mostra o prestígio, a força que a Rádio Clube do Pará tem. Bom dia, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um prazer participar desse programa, Nonato.
E eu quero só começar dizendo o seguinte, vamos jogar o jogo da verdade aqui. A pergunta é a seguinte: de que forma os povos amazônidas serão beneficiados com esses investimentos? O que vai ficar, presidente Lula, de legado para a nossa população da Amazônia? Olha, primeiro, Nonato, só tem sentido você fazer esses investimentos se for para beneficiar todos os estados da Amazônia. Senão, não há sentido fazer investimento de 5 bilhões. Para quê? Não é apenas para receber visitantes. É para melhorar as condições de trânsito, melhorar as condições de transporte, de moradia, de saneamento básico. Pelo nome que fizeram no rádio, Edgar e Edir Proença, a gente é muito respeitado lá fora, o próprio rádio do Pará, mas a gente particularmente. Copa do Mundo de 82. Nos Jogos Amistosos do Brasil, penúltimo contra a Suíça em Cuiabá. E a rádio foi transmitida, o Nonato reportando e comentando, eu de repórter. Só tinha um hotel 5 estrelas, onde estava a seleção brasileira. O de 3 estrelas ficou a seleção da Suécia, outros hotéis. Não tinha vaga nem em motel mais. Rapaz, quando deu uns 15 minutos para começar a coletiva, eu só vejo aquilo lá do pátio. Ei, entra. Sabe a cena que eu vi quando eu subi uns 4 degraus da escada que dava ao hall de entrada? O Nonato Santos, a Julite Coutinho, presidente da CBF, de prazer ver. Eu sou muito amigo de Edir Proença e conheci Edgar Proença, mas principalmente Edir, muito meu amigo. E o Nonato subiu aqui, me procurou e contou uma situação de vocês. Vocês deram uma sorte danada. O presidente da Federação Paraibana, por uma razão qualquer, que foi doença de Mara, não foi para esse jogo. E o apartamento reservado para ele com a esposa estava ali. O Julite Coutinho deu para nós da Rádio Clube. Não só nos deu hospedagem, como nos colocou em toda a programação da seleção brasileira. Eu não posso sem você ficar. A programação da Rádio Clube, ela é uma programação absolutamente balanceada. A madrugada, o início do dia, né, com música, com informação, entra o esporte, jornalismo, aí você vai para o entretenimento com prestação de serviço, volta para o jornalismo e entregar para o ouvinte algo que seja sempre novo para ele. Eu quero saber sobre o trânsito nos grandes corredores de Belém. Qual é a emissora que se dedica a essa informação? Rádio Clube. Aconteceu, ligue na Clube. Aconteceu, ligue na Clube. Nós conquistamos esse público que se acostumou a ouvir a Rádio Clube, tanto na área esportiva quanto na área de jornalismo como um todo. Estamos aqui na Feira da 25, num ponto de açaí, para falar sobre o nosso ouro negro. E a gente está numa época assim muito importante. Eu acho que paraense raiz mesmo fica esperando por essa época do ano, que é o início da safra do açaí. Aconteceu, liga na Clube. Metrancena para a Rádio Clube do Pará. Muito obrigada, Metrancena. E hoje a Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituição. A gente prioriza as notícias do dia a dia, né, que são matérias voltadas tanto para cidadania, como também serviços, factual. E todas essas matérias, elas são distribuídas para os nossos repórteres, que vão para a rua e fazem essa matéria, né, entrevistam pessoas e trazem esse material para a gente inserir no jornal. Está entrando no ar, Jornal da Manhã. Criminosos criam perfis falsos para enganar as vítimas. E atenção, a tática adotada pelos golpistas busca enganar quem procura empréstimos na plataforma usando até fotos de crianças. Aí eu quero ouvir o Repá, mas eu quero ouvir aquele locutor extraordinário chamado Guilherme Guerreiro. Onde é que ele está? Rádio Clube. Vou botar na Rádio Clube. Na verdade, a gente chega cedo para poder
se preparar com mais tempo, se ajustar, já tem umas escalações prévias, já tem muita coisa, mas tem que fazer e refazer o trabalho, né? Mas, por exemplo, a equipe técnica, a jornada abre 2 horas e pouco antes do jogo começar. A equipe técnica chega 4 horas antes do jogo. Quem se prepara mais se atrapalha menos. Eu sou Liane Coelho e sou comentarista da Rádio Clube do Pará. Eu acho que o grande problema do EAI hoje não é montar com essas peças que estão faltando, mas sim a sua dupla de zaga. Já tinha a paixão pelo esporte, mas precisava das portas e de oportunidades. E aí encontrei pessoas que estavam dispostas a fazer diferente, inserir a mulher nesse meio e me deram essa oportunidade. Eu agarrei a oportunidade, né, para abrir portas não só para mim, mas também para quem acompanha meu trabalho e que outras possam vir também para a rádio. Um detalhe legal da rádio é que agora a qualidade do som ficou muito boa quando mudou para FM. Então, ótimo. A Rádio Clube não deve nada para nenhuma rádio de FM que está na frequência modulada, ou qualquer rádio que esteja na frequência modulada, que nós estamos, né? Apesar de ser a mais nova na frequência, mas ela está aí, atendendo esse público. Você transportar uma rádio que foi feita e pensada como uma AM para um mundo FM onde prevalece na grande maioria das emissoras a sua programação musical é um desafio. Mas a Rádio Clube tem conseguido um grande sucesso também neste segmento. Menos de um ano com esse sinal FM, ela já entrou no ranking das 5 maiores emissoras de FM do nosso estado. Edilson chegou pro cruzamento, corta a zaga do Remo, Evandro afastou errado, a bola voltou, o cruzamento, bola na área, cortou a zaga, voltou pro Vinícius Leite, vai marcar, pênalti! Quando ele ia chutar foi bloqueado! Vai ser posicionado o Mário Sérgio. Atenção, vai Mário Sérgio para a bola, Vinícius centralizado, Mário Sérgio preparado, partiu para a bola Mário Sérgio, parou, bateu e o gol! Mário Sérgio, Super Mário cobrando pênalti, Valença, sacode, estremece o novo Mangueirão e escreve no placar time das Macedo Ferriaço. Paysandu, Galisca Azul, Remo 0. Rádio Clube. Abraçando toda a galera que está lá em Tucuruí, todos eles ligados aqui na Clube, fazendo e acontecendo, torcendo pelo Remo, tentando um gol de empate que até agora não aconteceu. E queremos sempre que essa família em que a Rádio Clube se transformou permaneça sempre unida, cada vez mais unida e cada vez mais comprometida com a nossa missão, que é informar, que é levar o entretenimento para todos os nossos milhares e milhares e milhares de ouvintes, não só na nossa capital, não só no nosso estado, mas por que não dizer no mundo todo. Vida longa, sem dúvida alguma. O rádio está salvo. Eu acho que a Rádio Clube ela é estruturada para muito tempo, sabe? Atender a todos de acordo com a demanda, com as notícias, divertindo e informando ao mesmo tempo. Que continue dando oportunidade, né, para quem está começando, para quem chega. Mais 95 anos e muitas mulheres aí no esporte, não só no Pará, mas em todo o mundo. Rádio Clube do Pará, todo mundo ouve.
O meu desejo é que aconteceu o Ligue na Clube por muitos e muitos e muitos anos. A Rádio Clube é perene, é imortal. Ela é a quarta do país, mas a primeira da Amazônia. Então, você pensar naquele momento, naquele tempo, aquelas pessoas se unirem. Esse é o espírito da Rádio Clube. Parabéns, Rádio Clube, amo vocês.